E aí, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilinho? A partir de manhã estaremos usando a plataforma, né? Graças a Deus. Acredito que vai dar uma grande acessibilidade para nós. A plataforma é muito top. Vai ser muito bom, com certeza vai acelerar o nosso conteúdo, o nosso trabalho, né? Isso é bom. Enquanto a galera vai chegando aí, eu quero finalizar hoje a parte do sistema reprodutor. Nesse caso, ó, o João Vitor ali. E aí, cara? Nesse caso, falando de sistema reprodutor feminino, porque nós falamos de sistema reprodutor masculino, falamos como que ele faz, né, em relação à produção de espermatozoides, falamos a respeito do processo de espermatogênese, que é dividido em 4 etapas: proliferação, crescimento, maturação e espermiogênese, né? Falamos onde esse processo acontece, falamos das estruturas do sistema reprodutor, no caso, o sistema reprodutor masculino, né? Comentamos ali a função do epidídimo, por exemplo, dos lóbulos espermáticos, falamos como que o espermatozoide é produzido, né? Quais as estruturas dos espermatozoides. Nós fomos falando dessa galera aí toda, né? Falamos da questão das glândulas, por exemplo, glândula bulboretral, né? E aí hoje nós vamos falar a respeito do sistema reprodutor feminino, né? Para que a gente possa fechar esse tópico do nosso conteúdo. E aí, consequentemente, nós vamos falar também de métodos contraceptivos, porque o nosso livro ele traz um pouquinho sobre métodos contraceptivos, né? E é legal a gente comentar sobre isso também, beleza? Tranquilinho? Ó, a senhora Bruna chegou aí, galera tá tudo chegando, a senhora Isabela, o senhor Rafael, o senhor Igual, né? Tá chegando aí a galera, que legal, que bacana, já estamos quase no nosso horário, né, para que possamos finalizar ali o nosso conteúdo, tá bom? Belezinha? Vamos lá então? Enquanto a galera vai chegando e aí nós vamos comentando aqui algumas coisas, tá bom, amores? Senhores, e aí, beleza? Boa tarde também, bom vocês também. Galera, olha aqui, ó, amores, vamos lá, é o seguinte, eu quero falar aqui da estrutura do pênis voltado para essa região aqui chamada de prepúcio, que é só uma curiosidade, tá? A questão do prepúcio aqui é só uma curiosidade. Circuncisão, judeus, né? Operação que remove parte do prepúcio em torno da glande. O que é a glande? A glande é essa parte aqui, ó. Essa parte que é a parte da glande. Então existe um revestimento que é chamado de prepúcio, né? Qual que é essa função desse prepúcio? O prepúcio ele tem a função de proteção. Os homens, no caso, o prepúcio ele pode estar fixado ali de uma forma muito peculiar na região da glande. E aí, nesse caso, fazendo com que o prepúcio fique colado na glande. Quando isso acontece, quando o prepúcio fica fixado na região da glande, antigamente era feito um processo de cirurgia, né, por volta ali dos 10, 11 anos de idade. Hoje essa cirurgia é feita ainda, mas só que existem outros métodos. Existe uma pomadinha que você passa ali na região da glande, que vai induzindo esse prepúcio, que é esse corinho aqui, vai induzindo a questão desse prepúcio aqui, ó, ele vai reduzindo, né? Ele vai diminuindo a sua impregnação. E aí, gradativamente, como ele vai reduzindo a sua impregnação, é possível, então, fazer ali um movimento e a higienização. Por que é importante puxar ali o prepúcio, né, ele descolar? Porque, na verdade, ele é importante que ele descole, porque se ele não descolar, ele impregna sujeira. E a impregnação, de sujeira acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento ali, pode ter uma infecção, né, e acaba sendo perigoso. Então, às vezes, dependendo da situação, era necessário, né, fazer essa circuncisão, que é a retirada do excesso da glande ali.
Mas, igual eu falei para vocês, hoje existe uma pomada que começa a utilizar na criança, logo aos 3, 4 meses de vida, vai utilizando essa pomada, e à medida que vai utilizando essa pomada, o prepúcio, então, ele vai descolando de forma gradativa, ao ponto, então, de conseguir fazer ali a limpeza sem maior dano cirúrgico, tendo necessidade de cirurgia. Beleza nessa parte, senhores? Tranquilinho? Isso aqui é só retomando o que a gente já falou, né? Nós já esclarecemos algumas coisas referentes à questão do sistema reprodutor. Beleza. Aí aqui, nós vamos falar agora do sistema reprodutor, o aparelho reprodutor feminino, né? Nós vamos falar primeiramente da parte externa do aparelho reprodutor feminino. Beleza, então tá aqui o aparelho reprodutor feminino, tudo bem? Essa região aqui é o aparelho reprodutor feminino. Beleza. Nós temos uma região que é chamada de pequeno lábio, né, que é uma parte mais interna ali. O C ali representa a cavidade vaginal. Aqui seria a região do ósseo da uretra. Ali a região do clítoris. O pequeno lábio e o grande lábio. O pequeno lábio, ele é a região que atualmente ele é chamado de pudendo menor. Pudendo menor, pequeno lábio. O grande lábio, ele é chamado de pudendo maior, né? Pudendo maior. Então tem o pequeno lábio, pudendo menor, e o grande lábio, pudendo maior. Pudendo menor é a parte mais interna e o pudendo maior a parte mais externa, beleza? Aqui, nessa região do C aqui, ó, nós temos o canal vaginal, né? O que seria o canal vaginal? O canal vaginal ele está relacionado à relação sexual e, além da relação sexual, ele está relacionado também à questão da menstruação, né? Quando ocorre o sangramento ali, o descamamento do endométrio, o endométrio vai descamando e ele vai sair ali por essa região no canal vaginal, certo? Beleza, o parto normal ele acontece por aquele local ali também, né? Pela região ali que eu mostrei, que é também o canal vaginal. Nós temos ali o ósseo da uretra, um pouco acima, porque é por onde vai sair o xixi, e logo um pouco acima nós temos a região do clítoris, né? Tem gente que fala clitóris. O clítoris é uma região relacionada com a sensação de prazer, né? Algumas culturas, eles arrancam o clítoris, e aí arrancando o clítoris, consequentemente, isso provoca com que a mulher perca a sensibilidade. E aí, perdendo a sensibilidade, ela vai deixar de sentir prazer no momento da relação sexual. Mas isso aí está mais relacionado à questão de cultura, tá? Quando faz a retirada do clítoris, tá bom? O que, Cíntia, que você está falando? Cíntia, o que você quer perguntar? Lucas, sobre a questão do anticoncepcional masculino, ele é assim, ele é um tipo de anticoncepcional que ele tem uma certa quantidade de hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e aí esses hormônios inibem a liberação de testosterona. Não tendo a liberação de testosterona, não havendo a liberação de testosterona, consequentemente, não tem-se o processo de espermatogênese, né, que é a formação do espermatozoide. Ah, Cíntia, desculpa, eu pensei que você tinha feito uma pergunta. Foi mal, Cíntia. Oi para você também. Oi, galera. Lucas, entendeu? O hormônio, então, que você perguntou aqui, ficou de explicar o anticoncepcional masculino. O anticoncepcional masculino, então, ele vai inibir a produção de testosterona, porque, na verdade, o anticoncepcional ele vai ter hormônios femininos, aí, consequentemente, ele inibe a questão ele vai inibir a produção de testosterona e, consequentemente, a produção de espermatozoide. Jéssica, eu estava falando de uma estrutura chamada de prepúcio. Eu acho que foi a hora que você entrou, eu estava falando sobre essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura que reveste externamente o pênis. Aí eu falei que algumas pessoas, dependendo do caso, eles fazem cirurgia, porque o prepúcio é muito longo, aí dificulta o processo de higienização. O prepúcio, ele recobre a glande, que é essa região aqui, ó, o prepúcio, então está na parte mais externa. Então, dependendo do caso, ele tem a necessidade de fazer a cirurgia. Hoje utiliza-se pomada, era isso que eu estava falando.
Pedro, o anticoncepcional masculino ele não é prejudicial ao homem, né? Desde que tenha cuidado ali na utilização. Cara, só lembrando o seguinte, velho, é importante a gente lembrar isso aqui. Anticoncepcional, independente se ele é masculino ou feminino, ele não impede a questão de gravidez, tá? Ele não impede a questão de gravidez. Beleza, Jéssica, que bom que você, né, você viu aí. Aí aqui é só pra gente falar, o C é a abertura da vagina, o canal vaginal, o B é a abertura da uretra, que é por onde sai o xixi, e o A o clitóris, né, clítoris, que é por onde está essa questão de sensação de prazer, essa região aqui que eu estava falando, que algumas culturas eles retiram o clítoris para a menina não sentir prazer e aí, consequentemente, não haver traição relacionada à questão do casamento. Mas é basicamente isso. Mas aqui é só o nome das estruturas, essa aqui é a parte externa do aparelho reprodutor ou sistema reprodutor feminino. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Ah, só fazer uma observação aqui que eu acho relevante isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá o ânus, né? As meninas, então o ânus ele tá bem próximo aqui do canal vaginal, só que tá em porção contrária, né? O canal vaginal tá na região ventral e o ânus ali ele tá mais na região dorsal. O que acontece? Quando criança, a criança nasceu, né? A criança teve ali o nascimento. É interessante que quando menina, a higienização não seja feita de baixo para cima. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo a higienização aqui da região do ânus, né? E aí eu pego e limpo, né? Utilizo ali o lenço umedecido, por exemplo. Eu pego o lenço umedecido e limpo de baixo para cima, eu carrego coliformes fecais para a região do canal vaginal, da abertura ali da vagina, ou canal vaginal. Isso é ruim, aí acaba atrapalhando, gerando infecção. Então, é interessante o momento da higienização da criança, principalmente das meninas, porque o homem é mais difícil ter isso, é higienizar de cima para baixo quando a criança acabou de defecar. Quando é adulto já é mais difícil ter isso, porque já é adulto, então já tem uma maior dificuldade, beleza? Amores, aí essa porção aqui, ó, é a porção mais interna do aparelho reprodutor feminino, né, essa porçãozinha aqui. Logo na entrada do canal vaginal, nós temos uma região chamada de ímen, né, que é uma estrutura, é uma membrana. Essa membrana, muitas das vezes, algumas pessoas associam essa membrana com a questão da virgindade, mas isso não é bem verdade, porque no caso do ímen, ele pode ser rompido, né, ao andar de bicicleta, andar a cavalo, né? Tem uns ímens meio membranosos. O que acontece? O ímen ele não rompe, ele consegue fazer um deslocamento para a lateral no momento da relação sexual, ele desloca para a lateral e aí o pênis então ele é introduzido no canal vaginal, mas não tem o rompimento ali do ímen. Então o ímen ele não é muito associado à questão de virgindade não, tá bom? Pois bem, no canal vaginal, aqui dentro do canal vaginal, existem algumas glândulas, na parede aqui ó, do canal vaginal, existem algumas glândulas que são as glândulas chamadas de glândulas de Bertolli, né? Essas glândulas de Bertolli, elas vão secretar um líquido que vai auxiliar na proteção do canal vaginal. Esse líquido geralmente ele é transparente, né? Mas se a menina tiver, a mulher aí tiver com alguma infecção, ele pode ter uma cor diferenciada, o odor diferenciado também. Então é interessante acompanhar isso no momento de higienização, de tomar banho. Qual que é a função desse líquido? Proteger. Mas é claro que se tiver alguma produção em excesso, significa que há algo anormal. E deve ser consultado por que isso está acontecendo. Cíntia, assim, ó, o anticoncepcional, a função dele é prevenir gravidez. A função dele. Mas só que, como é uma questão hormonal, o anticoncepcional ele é um fator hormonal, o fator hormonal ele pode alterar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa deixou de tomar um determinado dia, né? Ela fez a troca do anticoncepcional, isso então ele pode influenciar e a mulher acabar ovulando, né? Lembra que eu contei um caso para vocês de um anticoncepcional que estava sendo produzido, tinha duas pipetas, uma aqui do meu lado direito, outra do lado esquerdo. Do lado esquerdo, por exemplo, colocava um medicamento, o hormônio. E aí essa aqui falhou e só ficou colocando um amido, né? Que boa parte dos medicamentos são feitos de amido de milho, um carboidrato. E aí, no caso, as pessoas ingeriram farinha mesmo, né? Que eu comentei referente a isso.
O anticoncepcional ele é para funcionar. Se ele não funcionar, significa que tem alguma falha. Ah, Bruna, o líquido produzido no canal vaginal ele é só um líquido mesmo viscoso produzido por uma glândula, chamada de glândula de Bertolli ou Bertolini, tá? É só uma glândula. É líquido do canal vaginal mesmo. Geralmente é um líquido transparente, que não tem um odor muito forte, nem nada disso. Se ele mudar a viscosidade, a composição pode estar relacionada a algum processo infeccioso. Por exemplo, uma bactéria, né? Pode ter alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Beleza. Pessoal, qualquer coisa vai perguntando aí. Eu vou deixar os comentários abertos, pessoal, porque às vezes surge uma dúvida aí, o sistema reprodutor geralmente tem muita dúvida. Essa região, então aqui o canal vaginal, né? O canal vaginal tem aproximadamente 12 centímetros de tamanho. Essa região aqui, ó, é a região chamada de colo do útero. Essa regiãozinha aqui, ó, é o colo do útero. Aí, continuando, essa estrutura toda aqui, ó, é o útero, que eu estou circulando com o dedo aqui, ó, é o útero. Aqui nós temos a tuba uterina, antigamente chamada de trompa de Falópia. Hoje não é chamada assim mais, mas antigamente era. Então aqui eu tenho a tuba uterina. A tuba uterina é revestida por um tecido epitelial que tem cílios para facilitar a movimentação do óvulo. Aqui eu tenho a região do ovário, onde acontece o processo de formação do óvulo em si, tá bom? Beleza. Aqui desse lado de cá, no caso do nosso lado esquerdo, também é outro ovário. Do lado de cá, outro ovário. Beleza. Aqui eu tenho as fímbrias uterinas, né, da tuba uterina, que vai auxiliar na captação do óvulo aqui, trazendo ele para a tuba uterina em si. Belezinha? Pois bem, nós temos aqui a região do útero, igual eu falei para vocês. A parte mais interna do útero é chamada de endométrio, é onde acontece o fenômeno da nidação. O que é nidação? Fixação do embrião no endométrio. Aqui eu tenho uma região, uma musculatura, que é o miométrio, que é uma região formada de musculatura lisa, que nesse caso é controle, contração lenta e involuntária. Essas estruturas aqui, ó, em azul e vermelho, são vasos sanguíneos, tá? Que estão irrigando toda a estrutura do útero em si. Então, nós vimos a parte externa e aí agora nós estamos vendo a parte interna do útero. Belezinha? Tranquilo? O tamanho do útero ele é de aproximadamente 7 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Então, ele é relativamente pequeno. Porém, ele aumenta várias vezes para permitir a questão do desenvolvimento. Tudo bem? Tranquilinho, pessoal? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Aí aqui, ó, eu fui colocando o nome das estruturas, mas eu já fui definindo todas elas. Mas só para a gente ler aqui, ó. Ímen, película que delimita a entrada da vagina, protege contra infecção na infância, rompido geralmente no primeiro ato sexual. Geralmente, né? Que é essa regiãozinha aqui, ó, da membrana. Eu disse para vocês que ela pode se romper de outras formas também, como andar frequentemente a cavalo, como também andar de bicicleta, um tombo, né, meio agressivo ali pode promover o rompimento, tá bom? Existe o ímen elástico, que no momento da relação sexual ele descola para a esquerda ou descola para a direita, para cima e para baixo, então não tem um rompimento do ímen na relação sexual, tá? Isso pode acontecer, viu, pessoal? São casos raros, mas tem. Vagina comunica o útero com o meio externo, possui em média 10 centímetros de comprimento, eu falei em média de 12, isso aí vai depender. Dilata-se durante o parto o ato sexual. Durante o ato sexual, o canal vaginal ele tem uma dilatação e principalmente durante o parto. Lembra daquele hormônio chamado de ocitocina, que nós falamos sobre ele? Aquele hormônio chamado de ocitocina, que na verdade ele é somente secretado pela neurohipófise, ele não é produzido por ela, porque a neurohipófise não produz hormônios, ele vai promover essa dilatação do canal vaginal. Por exemplo, quando eles vão verificar, eles verificam a dilatação do canal vaginal para entender se, dá para fazer o parto normal sim, né? Isso é possível. Ou se não dá, não dilatou o tanto suficiente, vamos ver se a gente aplicar mais hormônio, vai dilatar, realmente não dilatou, vamos ter que fazer um parto, vamos ter que fazer uma cesariana mesmo para fazer a retirada da criança ali, beleza? Sim, essa película amarela é gordura, senhora Vitória. É porque todo tecido, pessoal, todo tecido, por exemplo, todo órgão, na verdade, ele tem uma camada de gordura envolvendo, né? Igual, por exemplo, assim, ó, coração, os rins, é uma camada de gordura que auxilia no processo de proteção do órgão em si, tá bom?
Então auxilia nessa questão da proteção, beleza? Aqui, ó, eu coloquei a definição: miométrio, tecido muscular, endométrio, mucosa que reveste o útero, né, que a gente falou sobre isso aqui, que aí esse tecido muscular que a gente não tem controle sobre ele, é um tipo de músculo liso, e o endométrio é essa parte mais interna aqui que a gente estava falando anteriormente, tá bom? O endométrio é onde acontece a fixação do embrião. Ah, peraí, tem um negócio que é assim, ó, que é interessante a gente falar. A fecundação sempre vai acontecer na região da tuba uterina. A fecundação sempre vai acontecer aqui, ó, nessa região. Aí, suponhamos que a fecundação aconteceu aqui. E aí, infelizmente, o embrião ele acabou ficando aqui na tuba uterina e começa o desenvolvimento. Fatalmente, né, o que vai acontecer é que não vamos ter o término de desenvolvimento e provavelmente a mulher perderá essa tuba uterina, porque ela dilata, ela tem rompimento, pode ter um sangramento excessivo, né? Então, gravidez tubária, ela não dá seguimento, não tem como ela seguir, tá? Ah, peraí, tem uma doença que é legal a gente comentar também, só a fato de curiosidade, chamada de endometriose. A endometriose é quando os tecidos do endométrio eles acabam migrando para outras partes do corpo ali da mulher, por exemplo, envolvendo parte do intestino, envolve bexiga, rim, depende da capacidade de migração desse tecido, e a mulher vai sentir muitas dores, né? E aí, dependendo do caso, é necessário cirurgia, dependendo do caso, é necessário até mesmo a retirada do útero, né? Infelizmente, isso também acontece, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Aí, olha aqui, ó, olha para você ver que legal. Aqui está a região do útero, a gente só pegou aqui, ó, essa regiãozinha, trouxe ela mais para cá, e aqui nós vamos ver o que vai acontecer. Bom, tem um processo de ovulação, nós já comentamos sobre isso em uma oportunidade, nós falamos como que acontecia a questão da ovulação, né? Aqui a liberação do ovócito, na verdade a gente chama de ovócito 2, e vocês vão entender agorinha. Na tuba uterina é onde acontece a fecundação, os espermatozoides estão indo de encontro aqui, realizando o processo de fecundação. Depois do processo de fecundação, já começa o processo de divisão celular, e a célula começa, então, o processo de divisão aqui, ó. Essa célula aqui é passada, depois da fecundação, ela deixa de ser ovócito, o óvulo, e passa a ser chamada de zigoto, o ovo, e aí a célula começa a dividir, ó. Até formar um conjunto de células maciças, que a gente chama de mórula, nós vamos aprender isso em desenvolvimento embrionário, e depois essa estrutura aqui, ela faz a nidação. O que é essa nidação? Essa fixação do embrião no endométrio. Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Quando a nidação vai acontecer, o embrião ele perfura o endométrio. Aí quando ele perfura o endométrio, ele permite um sangramento. E aí a menina, às vezes sem entendimento, pensa que ela não engravidou, mas na verdade veio a menstruação, mas veio em menor quantidade. Mas às vezes não necessariamente é a menstruação, pode ser a questão da nidação do embrião no endométrio em si. E aí, nesse caso, promovendo a questão do sangramento, que é característico do processo de nidação. Tudo bem? Belezinha, pessoal? Tranquilo? Aí, nesse momento, nós não falaremos de ciclo menstrual, porque nós já falamos de ciclo menstrual, nós falamos dos hormônios FSH, falamos do estrógeno, falamos do LH e falamos da progesterona. Nós falamos já de ciclo menstrual quando nós tratamos a respeito de sistema endócrino, beleza? Galera, dando continuidade aí, nós vamos falar aqui agora do processo de ovogênese. O que é o processo de ovogênese? O processo de ovogênese, senhores, é o processo de formação do óvulo, tá? Processo de ovogênese é o processo de formação do óvulo. Bom, o processo de espermatogênese, ele tem início na puberdade. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O de espermatogênese, processo de formação do espermatozoide, tem início na puberdade. Beleza. Isso aí nós falamos quando nós falamos do sistema reprodutor masculino. O processo de ovogênese, então é um processo de formação do óvulo, certo? Ele não tem início na puberdade, ele começa bem antes. E por incrível que pareça, ele começa na fase ainda
de feto. O que eu estou querendo te falar? Todas as meninas que estão aqui nessa live agora, todas as meninas, qualquer mulher do mundo, os óvulos dela começaram a ser formados quando elas ainda estavam no útero de suas mães, na fase fetal, beleza? Quando elas estavam ainda na fase fetal, começou-se o desenvolvimento dos óvulos. E aí, nesse caso, pessoal, é interessante lembrarmos o seguinte, presta atenção aqui, ó. Por que não é legal meninas terem filhos mais velhos, por exemplo, 40 anos de idade? Porque se ela tiver um filho com 40 anos de idade, significa que o gameta dela, que já começou a ser formado lá na fase fetal, ele já tem 40 anos. Ele já tem 40 anos, meu lindo. Então, a possibilidade de falha no momento da divisão, do término ali para formar o gameta é grande. Por esse motivo não é aconselhável, certo? Mas enfim, vamos falar aqui das etapas. O homem, ele tinha 4 etapas para a formação do espermatozoide. 4 etapas. A mulher terá apenas 3. Quais são as três primeiras? Né? As 3 é comum tanto no processo de formação do espermatozoide quanto o óvulo. A primeira etapa, proliferação, tem no homem e tem na mulher. Nós temos a fase de crescimento, tem no homem e tem na mulher. E nós temos a fase de maturação, tem no homem e tem na mulher. A única fase que é exclusiva do homem é o processo de espermiogênese, que é a formação do espermatozoide, o flagelo ali de locomoção. Mas, a contrapartida, tudo é igual, tá bom? Olha aqui para mim o nome das fases. Olha aqui para você ver. Esse processo aqui é o processo que nós vamos chamar de ovogênese. Alguns livros trazem o processo ovogênese, que é a ovo-gênese início da formação do ovo, ou também ovulogênese, né? Isso pode acontecer. Cíntia, boa pergunta. Pode ocorrer gravidez antes da menstruação? A primeira menstruação é chamada de menarca. Vamos considerar a primeira menstruação. Pode acontecer? Sim, pode. Robson, me explica esse negócio. Suponhamos, vou exemplificar, hoje é dia 13, né? Suponhamos que hoje é o dia fértil da menina, né? Dia 13. Daqui mais 13, 14 dias ela menstruaria, provavelmente. 15 dias arredondando, porque aí dá um ciclo de 28. Ela menstruaria, né? Seria a primeira menstruação dela. Então lá para o dia 28 de abril, 29 de abril no máximo, aconteceria a primeira menstruação dela. Só que ela teve relação sexual hoje, e aí ela ovulou hoje. Ela teve relação sexual sem uso de preservativo, nada, né, contracepção ali, nada de prevenção, e aí ela ovulou hoje. Mesmo ela não tendo tido a primeira menstruação, ela ovulou. Se ela ovulou, teve encontro do espermatozoide com o óvulo, haverá fecundação, havendo fecundação, essa menina pode sim engravidar. Então ela pode engravidar antes da primeira menstruação? Sim, ela pode engravidar antes da primeira menstruação, de acordo com essas ideias que eu estou falando aqui. Espero ter respondido. Cíntia, se não tiver, você fala. Gente, olha aqui. Então, o processo de ovogênese. Igual eu falei para vocês, são 3 etapas, né? 3 etapas. A primeira etapa, que é chamada de período germinativo, ou fase de proliferação, ou fase de multiplicação, né? Acontece ainda na fase fetal. As mulheres nascem com um número de ovogônios pré-determinados. Eu tenho uma célula aqui, 2N diploide. Lembra que eu falei para vocês de meiose? Eu expliquei, até usei um papel para escrever sobre meiose, como que acontecia. Lembra disso? Nós falamos. E aí eu tenho um processo de ovogênese. No processo de ovogênese aqui, eu tenho as ovogônias, são células 2N. Elas estão dividindo por mitose. Uma célula gerou 2. E aí depois mitose novamente. Uma célula gerou 2, uma célula gerou 2. Então, aqui eu tenho 4 ovogônios, né? Beleza. Essa fase aqui é a fase de germinação ou proliferação. Não, Cíntia, fora do exemplo que eu dei, é complicado acontecer uma gravidez fora do exemplo que eu dei, né? É porque assim, a menina, ela tem que estar, ela tem que estar previamente preparada para a gravidez. Depois, como curiosidade, eu gostaria que vocês pesquisassem o caso da mãe mais jovem do mundo, tá?
Pesquisa depois o caso da mãe mais jovem do mundo. Ela tinha em torno de 4 ou 5 anos de idade quando ela foi mãe, tá bom? Débora, a consequência é o seguinte, né? Como os óvulos podem ter envelhecido, podem ter má formação, como por exemplo síndromes, mas não é certeza. Uma mãe, ela pode ter filhos, assim como um homem também, ele pode ter filhos com qualquer tipo de síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, antes dos 40, nova, jovem demais, mais velho, isso pode acontecer também, tá? Eu só disse, Débora, que há uma incidência maior de ter anomalias, alterações no desenvolvimento acima dos 40 anos, mas isso não é certeza, é só uma incidência maior. E aí, galera, dá uma pesquisada depois sobre a mãe mais jovem do mundo. Mariana, é possível sim, né? É possível você guardar esses óvulos especializados, né? Porque eles não estarão em... Porque o que acontece é o seguinte, todos nós estamos sujeitos à alteração do ambiente, então alteração química, alteração física, e essas alterações elas podem influenciar nos gametas, né? Então se você tirar esses ovócitos previamente e guardar ele, congelar, provavelmente essa é a sua ideia que você teve aí, eles terão menor influência, então seria legal sim, desde que a pessoa esteja disposta a pagar por isso, tá? Mas é possível sim. Pessoal, vamos lá. Então, a primeira fase é a fase germinativa ou proliferação. Beleza. O período de crescimento. O período de crescimento é esse aqui, ó. É a segunda etapa. Essa célula chamada de ovogônia, eu vou pegar só uma, mas o que acontece com uma, geralmente acontece com as outras, né? Mas aqui eu estou pegando só uma. A ovogônia aqui é 2N. Aí perceba que daqui para cá ela aumentou um tantão de volume. Olha para você ver o tamanho. Ela quase 4 vezes mais praticamente, né? Não está aqui especificado o volume, mas ela aumentou consideravelmente. Aí, amores, olha aqui, ó. Quando a célula ela sai daqui da etapa de ovogônia, absorve água, aumentou de tamanho, que é possível ver isso no desenho, ela deixa... Uai, o trem embaçou aqui. Ela deixa de ser chamada de ovogônia e passa a ser chamada de quê? Ovócito primário. Ovócito primário ou ovócito 1, você pode encontrar os dois termos. É uma célula 2N também, né? Essa fase aqui é a fase de crescimento, beleza. Aí, a menina, ela entra na puberdade, certo? Ela entra na puberdade. Quando ela entrar na puberdade e ela for induzida à produção do óvulo em si, como que vai acontecer? Essa célula aqui chamada de ovócito primário, que é essa célulazinha aqui, ó, ela vai fazer uma meiose, vai formar uma célula grandona e uma célula pitichiquinha. A célula grandona que foi formada aqui, ó, essa célula grandona que foi formada, ela é chamada, essa aqui é chamada de ovócito secundário. Esse nome aqui, ovócito secundário, ele deveria estar aqui, ó. Essa célula aqui é o ovócito secundário. E aí ela forma aquilo que eu chamo de primeiro corpúsculo polar. Beleza. É o ovócito secundário que vai para a tuba uterina. Quando ele é fecundado, haverá uma segunda meiose, a meiose 2, vai ter a formação do óvulo e a formação do segundo corpúsculo polar. Ross, por que tem essas setinhas aqui mostrando os corpúsculos polares? É porque é o seguinte, o primeiro corpúsculo polar sofreu meiose 2 também e formou 2 corpúsculos aqui, e essa célula aqui, que é o ovócito secundário, sofreu a meiose 2, formando esse corpúsculo de cá, que ele está representando aqui como segundo corpúsculo polar também. E o óvulo, né? Então, a formação do óvulo só vai acontecer quando tiver a fecundação. Então, o que sai do ovário e vai para a tuba uterina é o ovócito 2. Se o ovócito 2 não for fecundado, ele não foi fecundado, o que vai acontecer? A quantidade de progesterona secretada pelo corpo amarelo ou lúteo vai diminuir, e aí, consequentemente, haverá um aumento de FSH, igual eu expliquei para vocês em ciclo menstrual, e aí, consequentemente, esse ovócito ele vai ser eliminado junto com a menstruação. Se acontecer a fecundação, vai terminar a meiose, o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, e aí formará então o zigoto. E aí, enquanto isso, o corpo amarelo ou o corpo lúteo vai continuar secretando progesterona, haverá anidação,
e aí vai começar a secretar a partir de uma estrutura que não é a placenta ainda, vai secretando progesterona, e aí a partir dessa progesterona não há uma nova menstruação, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no processo de ovogênese são 3 etapas. A primeira etapa, germinativo, período germinativo ou proliferação, ocorre ainda na fase fetal. Período de crescimento é quando atinge a puberdade influenciado por questões hormonais. E depois, né, quando tiver lá o processo de ovulação, vai ser ovulado, liberado o ovócito 2, que é essa célula maior. Se essa célula maior for fecundada, há a formação do óvulo. Se nela não for fecundada, não há formação do óvulo. Ah, e detalhe, uma única ovogônia só forma um óvulo. Uma única ovogônia só forma um óvulo. No espermatozoide, eu vou voltar lá na imagem do espermatozoide só para a gente mostrar isso, para não gerar dúvida em você. No espermatozoide, olha aqui para você ver, uma espermatogônia formou 4 espermatozoides. Uma espermatogônia formou 4 espermatozoides. Quando nós falamos de ovogênese, uma ovogônia só vai formar, cara, um óvulo. Uma ovogônia só vai formar um único óvulo, né? É importante você anotar isso aí. Uma espermatogônia forma 4 espermatozoides e uma ovogônia, ela vai formar apenas um óvulo. Igual tá aqui no esqueminha, ó. Uma ovogônia formou apenas um óvulo. Olha pra você ver. Tchup, tchup. Processo de espermatogênese, 4 etapas, ovogênese 3. Maria, não. Se ele está na tuba uterina, ele é encaminhado juntamente, para a tuba uterina. E aí, se ele não for fecundado, geralmente ele vai sair junto com a menstruação. Ele é liberado ali, ele sai da tuba uterina e vai ser eliminado junto com a menstruação. Beleza? Pessoal, vocês lembram dessa imagem aqui que a gente discutiu? A gente falou do FSH, o que ele faz, falamos do LH, o que ele faz, falamos do estrógeno, o que ele faz, progesterona, que é a ideia do ciclo menstrual, tá? Que nós havíamos comentado anteriormente. Aí nós falamos de período fértil, essas coisas assim. Tudo bem? Tranquilo? Gente, tem alguma observação até agora? Tem alguma observação? Gente, o nosso livro, nessa etapa de reprodução, antes dele começar a falar de embriologia, ele fala um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Corpúsculos polares, Cíntia, são células menores do que o ovócito secundário e o óvulo. São células que degeneram. Essas células degeneram, elas deixam de existir. São células menores. É porque no momento da divisão celular, forma uma célula maior e uma célula menorzinha. A célula maior pode ser o ovócito 2, dependendo da situação, ou pode ser o óvulo, depende da etapa que você tiver. E o corpúsculo polar é a célula pequenininha. Aí você pode achar 2 termos, corpúsculo polar ou glóbulo polar. Pode ser os 2 termos, tá bom? Qualquer coisa pode falar, gente. Aí, pessoal, o nosso livro, ele traz também sobre métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são métodos utilizados para evitar doenças, podem evitar doenças, dependendo do método contraceptivo, mas a maioria está relacionada à questão de evitar a gravidez, a concepção. O que é a concepção? A fecundação, basicamente isso. Aí, amores, o primeiro que nós vamos falar aqui provavelmente seja o mais conhecido. Quero falar referente ao preservativo, também chamado de camisinha, tá bom? Preservativo ou camisinha. Bom, o preservativo, se você buscar na história, depois vocês podem conversar com o Melo, com o GFT, a galera aí, o preservativo ele já é utilizado há algum tempo já. Antigamente, eles utilizavam a partir de tripas de animais, né? Então, existia um tipo de preservativo que era de tripa de animais. Fazia-se a higienização dessa tripa e aí utilizava ela para evitar ali a questão de transmissão de doenças, né? Porque eles tinham um certo conhecimento de doenças
referente a essa questão de relação sexual. Não com a riqueza de detalhes que se tem hoje, mas tinha essa ideia. E aí, posteriormente, surgiu o preservativo, que hoje, né, é divulgado aí no meio de comunicação, os livros trazem imagens, enfim. Aí tem o preservativo, ou camisinha, que as pessoas chamam masculino, e o feminino. O mais usual é o masculino. E aí, nesse caso, esse preservativo, ele evita com que os espermatozoides, então, saiam de dentro do preservativo e, consequentemente, faça a concepção, que é a fecundação. Primeiro ponto. E o segundo ponto também que é relevante nós falarmos é que ele evita a transmissão de doença. Se a gente for parar para analisar, pessoal, um único método de prevenção que evita simultaneamente a gravidez, assim como doença sexualmente transmissível, gravidez e doença sexualmente transmissível, é na verdade o preservativo. Ele vai evitar os dois ali, né? E aí, nesse caso, atualmente existe também um preservativo feminino, né? O uso do preservativo é algo muito comum, né? Geralmente, quando tem, dependendo da cidade, enfim, os locais, há distribuição de preservativo. Quando tem aqueles negócios de bloco de carnaval, se você for num posto de saúde pedir preservativo, você tem acessibilidade. Por que disso? Porque sai mais barato, meus amores, a prevenção do que tratar uma doença. Imagine uma pessoa ser contaminada com o vírus HIV, né? Então é mais barato, todos nós temos direito à saúde, né? Então isso é constitucional. Então sai mais barato, amores, a prevenção do que o tratamento de uma doença em si, né? É claro que não existe apenas, pessoal, a AIDS, existem outras, por exemplo, existe sífilis, gonorreia, são doenças bacterianas, né? Existe hepatite, que é uma doença viral, que ataca ali o fígado, né? Então, existem outras doenças também, tá certo? Mas é só exemplificando o uso do preservativo, beleza? Senhores, outro método aqui, nós já falamos sobre ele, é o anticoncepcional. Olha aqui, até a eficácia é 98%. Nada é 100%, pessoal, referente a isso aqui, nada é 100%. Por exemplo, um preservativo ele pode romper, o anticoncepcional ele pode falhar, a pessoa pode ter uma influência emocional, o anticoncepcional falha, e isso aí, consequentemente, faz com que a pessoa venha ovular. Tem várias situações diferentes, mas enfim, é uma forma de prevenção, né? O anticoncepcional, igual vocês sabem, ele tem estrógeno e progesterona, que são hormônios que inibem a ação do FSH e LH. E aí, nesse caso, a mulher não vai produzir o óvulo e não vai ovular. Isso, consequentemente, o espermatozoide não consegue atingir a região do óvulo em si e realizar o processo de fecundação, tá bom? Beleza, então anticoncepcional. Nós temos também pílula do dia seguinte, aí deve ser ministrada 72 horas depois de um ato sexual desprotegido. Droga que aumenta bruscamente a concentração dos hormônios progesterona e estrógeno no sangue. Com a diminuição desses hormônios no sangue, ocorre o descamamento do endométrio, menstruação, e consequentemente impede a implantação do embrião no útero. É um método abortivo? Depende do ponto de vista. O que acontece? Essa pílula do dia seguinte, o que ela vai induzir é a menstruação, né? Isso. Se ocorreu a menstruação, tem um descamamento do endométrio. Aconteceu o descamamento do endométrio, dificulta a anidação. O que é a anidação? A fixação do embrião no endométrio em si, no útero lá, aquela camada interna que eu falei para vocês do útero, né? Beleza. Robson, é um método abortivo? Aí depende do ponto de vista, né, pessoal? Às vezes eu tenho um ponto de vista, você tem outro, aí por esse motivo eu coloquei que depende do ponto de vista. Aí, Robson, eu considero um método abortivo. Mano, de boa, sem problema, visão sua. Robson, eu não considero. Tranquilo, visão sua também. Jamais uma prova de vestibular, o Enem da vida vai perguntar para você se você considera isso um aborto ou não. Tá bom? Mas se considerar, aí você pode argumentar para os dois lados ali. Beleza? Bom, esse aqui não é muito utilizado, que é o diafragma, né? Ele é uma estrutura de borracha, silicone, e ele é colocado na região do colo do útero, né? Introduzido ali, essa parte aqui fica pro lado voltado para fora aqui, e a parte mais interna lá fica ali no colo do útero fazendo um encaixe. Algumas pessoas colocam espermicida ali, uma pomada espermicida lá dentro, porque aí dificulta também. O diafragma ele pode ser
ele pode ser colocado algumas horas antes da relação sexual, e aí, depois do ato sexual ali, retira-se o diafragma e faz a higienização dele, né? Então, ou seja, você pode reutilizar o diafragma sem problema nenhum, beleza? Tem um outro dispositivo aqui, pessoal, ó, que é o DIU, dispositivo intrauterino. É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, ela é colocada dentro do útero e impede a anidação. O que é a anidação? A fixação do embrião no endométrio, lá no útero. É abortivo? Depende do ponto de vista. Aí, novamente, se você considera que é abortivo, beleza. Professor, é abortivo porque já formou o embrião ia desenvolver, não tem o DIU lá, o dispositivo intrauterino, e aí por esse motivo a pessoa não finalizou o desenvolvimento, o novo ser. Não é abortivo. Então é uma questão de opinião, tá, pessoal? Antigamente, eles utilizavam o DIU de substâncias como, por exemplo, o cobre. Só que com o passar do tempo, essa substância era absorvida pelo organismo e provocava várias disfunções da mulher ali, tá bom? Hoje outras estruturas que não são absorvidas pelo organismo e não influenciam em nada. Camisinha feminina, que nesse caso, ou preservativo feminino, é uma bolsinha de plástico, né, igual vocês estão vendo aqui, ó. É um anel, né, existem 2 anéis. Um anel, ele é tampado, ele é vedado, ele vai para a parte interna ali do canal vaginal, e a parte externa aqui do outro anel ele é aberta. No momento da relação sexual, essa estrutura aqui está dentro do canal vaginal. Aí, consequentemente, os espermatozoides não rompem o local que está fechado, não conseguindo atingir o útero, tá? É descartável, pode ser colocada algum tempo antes da relação sexual. Professor, se eu usar preservativo masculino e feminino simultaneamente, o casal resolve usar, por exemplo, é legal? Não. Como é feito de um material, né, vamos considerar ali de borracha, o atrito entre eles pode provocar uma disfunção, então não é legal. Usa só um mesmo, um tipo. Vasectomia, o corte no canal deferente, um homem cortou aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Então os espermatozoides eles não saem do epidídimo, não chegam no canal deferente, então consequentemente evita ali o processo de gravidez, certo? Beleza, nós temos também a laqueadura tubária, que essa laqueadura consiste num rompimento das tubas uterinas. Antigamente eles só amarravam a estrutura, hoje não é assim mais, eles cortam literalmente, promovendo um pequeno afastamento entre elas, beleza? Tranquilinho, pessoal? Alguém tem alguma observação daquilo que nós comentamos até agora? Vocês têm alguma observação? Galera, fala comigo. Alguém? Não? Suavão? Pessoal, aí na nossa próxima aula nós já não estaremos mais utilizando o Instagram, né? Estaremos utilizando uma plataforma que com certeza vai nos ajudar bastante na nossa interação, né? E nós estamos aí, pessoal. Dúvidas, né? Podem questionar, pode perguntar, vocês sabem que tem essa facilidade. Pedro, o Pedro está perguntando assim, ó, Robson, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele tem ele tem algum hormônio que causa menstruação? Eu desconheço, cara. A única função que eu sei dele é que ele inibe a anidação. Nos livros não falam sobre a questão de hormônios. As aulas na plataforma serão ao vivo, Cíntia? Serão ao vivo. Você vai falar conosco lá na plataforma ao vivo, tá bom? Era só essa dúvida, Cíntia? A plataforma vai ser ao vivo. Eu acredito que vai ser bem melhor, viu, gente? O Instagram já está sendo excelente, né, mas a plataforma lá ela vai dar maior recurso para nós, né, até mesmo questão da interação de vocês conosco. Então vai ser ao vivo. Será ao vivaço. Beleza, amores? O diafragma, Débora,
ele tem... peraí, o diafragma tem alguma substância que inibe? O diafragma, geralmente, ele é só uma barreira física, né? Aí o que eu falei é o que eu falei é o seguinte, que algumas pessoas colocam espermicida. Entendeu? Aí os espermicidas na verdade, para inibir a passagem dos espermatozoides, porque o espermicida vai matar o espermatozoide. O DIU, eu pesquisei aqui, fala que ele tem uma pequena concentração de hormônio, que aí ele libera progesterona. Aí então ele inibe um pouco a questão da ovulação. Eu acredito que todo DIU ele tem um período de validade. Eu acredito que é de 10 anos. Mas o intuito dele é inibir a nidação. Aí aqui eu pesquisei aqui, fala que ele tem uma concentração baixa de hormônio que inibe a questão da ovulação. Sim, o diafragma, né? Ele seria meio falho, sim, porque na hora de fazer a retirada, né, aí poderia, por exemplo, permitir a passagem do espermatozoide, né? Sim. Beleza? Ele seria assim. Eu falei sobre o DIU, que ele tem um pouquinho de progesterona, ele pode inibir um pouco a questão da menstruação, tem um período de validade em torno de 10 anos. Foi perguntar. Aí a Débora perguntou, o diafragma tem alguma substância que inibe? Ele tem a questão do espermicida, né? Que é uma pomada espermicida para matar o espermatozoide. E na verdade ele é meio falho, a Maria colocou aqui, ele é meio falho, porque na hora de retirar poderia facilitar a passagem do espermatozoide e consequentemente a fecundação. Certo? Belezinha, meus amores? Até a próxima aula, é sempre bom estar com vocês. Tá certo, é diafragma mesmo. É sempre bom estar com vocês. Na nossa próxima aula já estaremos usando a plataforma e será bem melhor, tá bom? Ó, beijo no coração, brigadão. Aí na próxima aula eu vou comentar mais algumas coisas para fechar esse tópico e aí eu vou marcar exercício com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.